Olá, meu nome é Luciano, seja bem-vindo ao canal Laboratório Química Experimental. A aula tema de hoje será Processos Mecânicos e Físicos de Separação de Misturas em Laboratório. O objetivo principal dessa aula tema é avaliar as substâncias que constituem as misturas homogêneas ou as misturas heterogêneas e, desta forma, avaliar quais as técnicas comuns em um laboratório de química que podem ser empregadas para realizar a separação dessas misturas, bem como os princípios nos quais elas se baseiam, e com isso daremos os nomes dos aparelhos envolvidos nessa técnica de separação, além de uma indicação da função de cada uma dessas vidrarias, bem como da técnica de separação. Então, uma breve introdução sobre o tema. A escolha de uma técnica para separar as substâncias presentes nas misturas homogêneas e nas misturas heterogêneas constitui um desafio e exige o conhecimento das propriedades físicas da matéria. Nesse aspecto, a decisão de escolha do método a ser utilizado deve-se levar em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, velocidade de separação, custo e eficiência, e também as propriedades das substâncias, como, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, nós temos o conceito de mistura, que é a reunião de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Então, esse é um aspecto importante quando nós conceituamos mistura. Os componentes não perdem suas propriedades características. Toda mistura é constituída por moléculas, como por exemplo a sacarose, que é o açúcar, ou íons, como por exemplo o ácido clorídrico, HCl, ou cloreto de sódio, NaCl, que são pertencentes, portanto, a substâncias químicas diferentes. No caso das misturas homogêneas, misturas que possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão, não é possível notar a superfície de separação entre seus componentes, mesmo que em nível microscópico. Então, exemplos clássicos: álcool e água. Não é possível distinguir numa mistura homogênea nem o álcool e nem a água. Água mais NaCl, da mesma forma, não é possível distinguir água do soluto NaCl. A figura, então, demonstra exatamente essa descrição, ou seja, ocorre a adição de NaCl, que é o soluto, em água, em um frasco, e temos uma única fase constituída por água mais sal, não sendo possível distinguir os dois componentes. E temos então ouro, por exemplo, 18 quilates, cuja constituição é de 75% de ouro, 25% de cobre ou prata, ou percentuais desses dois metais, cobre ou prata. Na prática, não é possível distinguir diferentes percentuais em relação à presença de cobre ou prata, ou ainda de algum outro metal em outras composições metálicas, e desta forma podemos dizer que a mistura é homogênea. E misturas heterogêneas são aquelas que apresentam ou possuem propriedades diferentes em toda a sua extensão, ou seja, é possível distinguir um componente de outro. Neste caso, podemos dizer que ocorre uma superfície de separação entre os componentes. Por via de regra, essa separação ocorre por diferença de polaridade entre as substâncias envolvidas nesta mistura. O componente mais denso encontra-se na parte inferior, numa mistura líquida. Cada componente visível é denominada fase e são misturas polifásicas, água mais gasolina,
a água é mais densa do que a gasolina, permanecendo na parte inferior da mistura. Então, na figura do slide 5, podemos observar o óleo, água. O óleo é mais leve, menos denso. A água é mais pesada ou mais densa. Nesse caso, temos uma separação, uma mistura heterogênea, 2 componentes, 2 fases. Da mesma forma, a mistura constituída de gasolina e água será formada por 2 fases e 2 componentes, portanto, teremos uma mistura heterogênea. No slide 6, podemos observar novamente 2 componentes, água e óleo. No slide 7, temos um sistema constituído por apenas um componente. Esse componente é água. Nesse caso, nós podemos ver que há água na fase sólida e na fase líquida. Portanto, nós temos 2 fases de um único componente. Da mesma forma, nós temos aqui no slide 8 o gelo, água, limalha de ferro. A comparação entre os tipos de mistura é um sistema trifásico. É possível diferenciar a limalha de ferro da água e do gelo e formado por 2 componentes, onde água e gelo, nesse caso, são constituídos pela mesma substância, no caso, água. E atenção! Executar uma tarefa na análise imediata. Então, o objetivo principal é decidir entre os vários métodos de separação de misturas, que deve ser pautado pelo conhecimento dos processos de fracionamento. Então, nesse caso, a escolha deve levar em consideração alguns aspectos, como velocidade da separação, custo e eficiência. A decisão entre os vários métodos é o objetivo a ser alcançado pelo conhecimento dos processos de fracionamento. Nesse caso, na análise imediata, não ocorre alteração da natureza química das substâncias. Separação de misturas heterogêneas. No slide 11 abordaremos então algumas técnicas que são utilizadas para a separação de misturas, lembrando que na análise imediata constitui o conjunto dos processos mecânicos e físicos utilizados na separação de substâncias constituintes das misturas heterogêneas e homogêneas. Nesse caso, a catação ela pode ser definida como sendo a separação dos componentes, com a utilização da mão ou de uma pinça. É utilizada para a separação de sólidos relativamente grandes. Então, nós temos como exemplo a separação de grãos de feijão, né? Ou pedras de feijão, em função do tamanho dos seus grãos. Temos ainda a ventilação, é uma técnica utilizada na separação de um sólido de outro pela diferença de densidade. Então, no caso específico da ventilação, consiste em afastar uma fase sólida de outra por meio de arraste de corrente de ar. Nesse caso específico, pode ser utilizado para a separação de sólidos, como por exemplo casca e grãos de arroz, em máquinas de beneficiamento, conforme pode ser observado na figura ao lado. Peneiração. Peneiração é uma técnica de separação de componentes de uma mistura constituída de 2 ou mais sólidos com certa diferença de tamanho dos mesmos. Ou seja, é um processo mecânico feito por meio de utilização de peneiras e utilizado para separar, portanto, um sólido de outro. Um exemplo clássico, separação da areia de cascalho. Então, no caso específico, por exemplo, na área de engenharia civil, nós temos a separação por tamanhos de grãos, utilizando tames ou diferentes peneiras com granulometrias distintas. Nesse caso, cascalho, areia e argila. O cascalho apresenta maior granulometria, portanto, ele vai ficar retido na malha
ou tela do peneirador. A areia apresenta uma granulometria intermediária e a argila apresenta uma granulometria inferior. Nesse caso, a separação vai se dar em função da diferença de tamanho de grão entre o cascalho, areia e argila. Nesse caso específico, nós podemos observar, por exemplo, num sistema de britagem, ocorre a transferência de material sólido para um sistema de peneiras, ocorre uma classificação nesse sistema de peneiras por meio de tamanho de malha e com isso é permitido fazer a separação das partículas maiores, que nesse caso elas são encaminhadas na parte mais externa do equipamento, enquanto que as partículas menores são separadas e passam, como pode ser observado aqui pela animação, por essas malhas ou telas e com isso consegue-se separar os grãos mais finos dos grãos mais grossos. Apresenta uma ampla aplicação em várias áreas, como por exemplo indústria farmacêutica, indústria cerâmica e também na construção civil. Temos então a levigação. A levigação consiste basicamente em afastar duas fases sólidas por meio de um líquido de densidade intermediária, ou seja, utilizando, portanto, uma corrente de água. Um exemplo clássico, separação de ouro em garimpos, onde se deseja obter a separação do ouro em relação a materiais inertes ou contaminantes que estão presentes no solo e com isso obter a fração desejada, que é o ouro. Na flotação, utiliza-se um líquido de densidade intermediária para separar líquidos sólidos, nesse caso, densidades diferentes. Por exemplo, areia de serragem. Nesse caso, utiliza-se água para separar uma mistura contendo areia mais serragem. A água apresenta uma densidade intermediária a areia e serragem, e com isso nós temos aqui a formação de três fases. Uma fase serragem, que é a mais leve, a água, uma densidade intermediária, e a areia, uma densidade mais elevada. Temos então no slide 14 a separação magnética. A separação magnética pode ser definida quando uma substância que se deseja separar é atraída por um ímã, ou seja, por uma propriedade eletromagnética. Um exemplo clássico, por exemplo, seria a separação de alumínio do ferro, ou na separação, por exemplo, de ferro do minério de ferro, que contém, nesse caso, materiais como argila, pedras, e com isso se faz a separação do material metálico em relação aos demais materiais. Nesse caso, nós temos uma separação de uma mistura de enxofre com cavacos de ferro, utilizando então metal com propriedades magnéticas. Se nós analisarmos aqui, por exemplo, nessa animação, temos uma esteira com partículas metálicas e um material limpo, ou no caso, se for um minério de ferro, nós podemos ter materiais não metálicos. Conforme o movimento dessa polia, podemos observar que está instalado um objeto que apresenta então uma propriedade magnética. Com isso, essa mistura, essas pequenas esferas descem ao passar pela polia, e com isso as partículas metálicas são atraídas por esse material metálico para material magnético e separado do material não magnético. Dessa forma, então, nós temos a separação magnética. Slide 15, nós temos, portanto, a dissolução fracionada, que consiste quando um certo líquido tem a propriedade de dissolução de um determinado sólido. Na etapa seguinte é utilizada uma
uma etapa complementar, que é uma filtração ou destilação. Por exemplo, separação de sal de cozinha de areia. Nesse caso, temos um becker, onde adiciona-se água à mistura sal mais areia. Por meio de mecanismos de solubilidade, a água acaba solubilizando o sal. O sal é solúvel na água, em função da polaridade do sal ser bastante polar e a água também polar. Procede-se à filtração com papel filtro. Com isso, a areia fica retida no papel filtro. A mistura água e sal passa pelo filtro. Caso for de desejo separar o sal da água, pode-se então utilizar um processo de evaporação ou destilação. Com isso, essa água vai ser evaporada e temos, portanto, a concentração desses cristais do sal e, com isso, conseguimos realizar a separação. Então, nós temos o mecanismo aqui utilizando um tripé, uma tela de amianto, destacada aqui na cor vermelha, e o bico de Bunsen, com a chama regulada, justamente para poder enriquecer uma maior quantidade de oxigênio e conseguir a temperatura de queima mais elevada. Filtração no slide 16. A filtração simples ou comum é utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande, assim existindo uma diferença acentuada entre o tamanho das suas partículas e o tamanho dos poros. Então, nesse caso, a técnica consiste em separar de um sólido e um líquido por meio de superfície porosa. Pode ser também empregada em sistemas sólido-gás. Então, nesse caso específico, nós podemos observar um suporte universal, um anel de ferro, temos um funil de vidro, ou funil comum de vidro, um becker, temos aqui ainda o bastão de vidro, que é utilizado nesse caso para auxiliar a transferência da água desse becker para o funil de vidro. Temos um papel filtro, nesse caso aqui é um papel filtro preguiado, e no caso específico dessa técnica, o líquido atravessa o papel filtro apoiado sobre esse funil de vidro e com isso o sólido fica retido no funil e o líquido é recolhido para um Erlenmeyer ou um becker no caso desta figura. Para essa técnica, costuma-se utilizar papéis ou papel filtro que pode ser recortado ou já vem pronto do fabricante com um formato adequado em relação à técnica que vai ser utilizada. Normalmente pode-se dobrar pela metade e depois realizar um semicírculo. Normalmente, caso seja necessário e pretende-se aumentar a área de contato entre o sólido que vai ser retido no filtro e o filtrado que vai passar, no caso, pelo papel filtro, pode-se utilizar a técnica do papel preguiado. Nesse caso, você realiza várias dobras, que seriam vários semicírculos ou várias pregas, e com isso você tem esse formato de papel que pode ser utilizado e inserido no funil para realizar, então, a técnica de filtração. Temos ainda o processo de filtração a vácuo. Nesse caso específico, no processo de filtração a vácuo, conforme observado no slide 17, é utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido, ou seja, quando as partículas do sólido são muito pequenas e formam uma pasta entupindo os poros de papel filtro. Então, normalmente opta-se por essa técnica, utilizando um funil de Bickner. Temos um sistema de uma mangueira acoplada ao Kitasato em relação a uma bomba de vácuo. Temos então aqui a separação da solução contendo as impurezas e com isso essa bomba de vácuo ela vai formar uma pressão, ou seja, o Kitasato é ligado, nesse caso,
há uma trompa de vácuo por onde circula água corrente por meio dessa trompa de água ou uma bomba de vácuo. A água corrente arrasta o ar do interior do Kitasato, provocando um vácuo parcial, e desta forma a pressão atmosférica fora do Kitasato passa a ser maior que a pressão no interior deste recipiente, e o ar atmosférico entra pelos poros do papel filtro arrastando o líquido, tornando a filtração mais rápida. É um caso muito comum, por exemplo, utilizar para sistemas de misturas onde você tem água e carbonato de cálcio. Na figura ao lado temos um sistema de filtração também, só que nesse caso uma mistura sólido-gás, então é um modelo típico de sistemas de aspirador de pó. Nesse caso, o sistema, que é onde temos a porta de entrada, acaba sugando a mistura ar e partícula. Ao entrar no interior do recipiente, temos uns sistemas de filtros e de ventilação, e dessa forma é possível então filtrar o material particulado, ele fica retido nesse filtro e o ar passa, e nesse caso, por meio desse ventilador, ele acaba sendo descarregado externamente, e com isso tem-se então a separação da fração sólido, que é o material particulado, em relação à fração gás. Então a filtração a vácuo tem esta finalidade. No slide 18 temos então aqui uma demonstração da técnica, um pouquinho mais detalhada com relação à conexão que é realizada na mangueira, a transferência com auxílio de um bastão de vidro. E temos ainda aqui ao lado, demonstrando então o funil de Bickner com o papel filtro que é utilizado. Nesse caso nós temos o sólido que vai ser retido e fica preso ao papel filtro, e o filtrado que foi separado então da sua fração sólida. Dissolução fracionada. Então, na dissolução fracionada, conforme demonstrado aqui no slide, nós temos uma mistura, por exemplo, de ferro mais enxofre em pó. Lembrando que na dissolução fracionada é utilizada para separar misturas do tipo sólido-sólido. Essa técnica é baseada na diferença de solubilidade dos sólidos em determinado líquido, ou seja, o líquido dissolve apenas um dos sólidos que compõem a mistura. Nós falamos anteriormente da questão da separação da areia mais serragem. Nesse caso, pode ser feita então a adição de sulfeto de carbono a esta mistura. O enxofre acaba sendo dissolvido em relação à adição do sulfeto de carbono. Na etapa seguinte, nós temos então a filtração, onde o resíduo, que é o ferro, fica retido no papel filtro do funil, e a mistura enxofre mais sulfeto de carbono passa pelo papel filtro e é separado por um becker. E posteriormente nós temos a vaporização do sulfeto de carbono, e neste caso, com a vaporização do sulfeto de carbono, temos como residual no becker o enxofre. A decantação. Então, a decantação constitui uma técnica que é utilizada quando tem-se líquidos de diferentes densidades ou sólido em relação a um líquido. É utilizada para separar misturas de substâncias que não são solúveis uma na outra, ou seja, elas são immiscíveis, do tipo líquido-líquido. Nesse caso, basta adicionar a mistura em um funil de decantação, também chamado de funil de vidro, funil de ampola. Alguns nomes mais antigos referem-se a funil de bromo. Os líquidos separam-se espontaneamente, de modo que o mais denso acaba se acomodando na parte mais baixa do funil, ou seja, nesse caso nós temos a mistura azeite mais água, a água acaba se acomodando na parte inferior. A torneira ela é aberta, lembrando que na parte superior temos uma tampa, ela deve ser retirada, senão caso contrário ela formará um vácuo e não permitirá que a fração mais densa possa escoar para o becker ou reservatório inferior.
A torneira, assim que é aberta, o líquido mais denso escoa e é recolhido, portanto, no becker posicionado na parte inferior da montagem da técnica. E sempre lembrando que é preciso fechar a torneira antes que o líquido menos denso possa escoar, ou seja, à medida que a superfície inferior desse líquido se aproxima da torneira, é necessário então fechar a torneira de forma que não ocorra mistura no reservatório inferior. Óleo e água também pode ser utilizado para essa técnica, que é feita então pela ação da gravidade. Nós temos alguns exemplos, né? Uma estação de tratamento, por exemplo, um tanque de decantação, sólido líquido, mantém-se em repouso para que o sólido sedimente e cuidadosamente transfere-se o líquido para outro recipiente, método simples e funcional. Então, os processos, por exemplo, coagulação e floculação da água, com utilização de sais, como sulfato de alumínio, polieletrólitos e outros auxiliares de floculação, coagulação, permite então que ocorra a separação de fases sólido, que são as partículas coloidais presentes no tanque, em relação à água. Então, outro exemplo clássico, uma água barrenta, o sólido deposita-se no fundo, temos, portanto, a separação de água, fase líquida, terra, fase sólida, e com isso o líquido é decantado, ainda contém as impurezas, e nesse caso é possível fazer a separação por meio de uma transferência para uma outra vidraria ou reservatório. Temos a técnica da centrifugação, então ela é utilizada para separar misturas immiscíveis do tipo sólido-líquido, quando o sólido se encontra finamente disperso no líquido, como as dispersões coloidais. Nesse caso, utilizam-se dispositivos chamados centrífugas, pode ser uma centrífuga de bancada ou uma centrífuga utilizadas em clínicas médicas, por exemplo. Nesse caso, a centrífuga ela pode ser manual ou elétrica, consta de uma série de suportes onde são colocados tubos de ensaio contendo a mistura para ser submetida a uma rotação acelerada. Então, nesse caso, conforme observado na figura à direita, a força centrífuga obtida pela rotação acelerada dos tubos de ensaio empurra a parte sólida ou aquela que tem maior densidade para o fundo do tubo, enquanto a parte líquida ou de menor densidade fica límpida sobre o sólido depositado. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, que o líquido se encontra na fração acima e o sólido na fração inferior em relação ao tubo de ensaio. Então, é uma técnica que pode ser utilizada, por exemplo, separação do sangue, uma mistura de água e iodeto de chumbo 2. Separação de misturas heterogêneas. Temos a cristalização, que consiste na separação de dois componentes de uma mistura homogênea, sólido-líquido. A mistura fica submetida em recipiente aberto à ação de calor. Então, nós temos, por exemplo, a evaporação do líquido e a cristalização do sólido. No caso específico da figura direita, nós temos a animação. Nesse caso, a solução é aquecida, o sólido é dissolvido devido ao aumento da temperatura. Na etapa seguinte, ocorre resfriamento até o início de uma cristalização desses sólidos, por meio da utilização desse banho de gelo. E, finalmente, então, nós temos a filtragem. Após a filtragem, temos o sólido separado e, com isso, obtém-se os cristais. Nesse caso específico, um dos exemplos mais utilizados em laboratório é a cristalização do sulfato de cobre 2. Nesse caso, o sulfato de cobre ele tem esse tom azul, formam uns cristais que podem ser separados em função dessa técnica. A fusão fracionada, então, é utilizada para a separação de sólidos cujas temperaturas de fusão sejam bastante distintas, uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido. Um dos exemplos mais clássicos
consiste da separação do cloreto de sódio e da naftalina em pó. A naftalina, nesse caso, funde a temperatura muito menor que o cloreto de sódio e quando a mistura é aquecida, a naftalina transforma-se em líquido e pode ser separado do cloreto de sódio sólido por filtração, mantendo-se a aparelhagem aquecida. Nesse caso aqui da figura, nós temos uma mistura enxofre e areia, temos o aquecimento. Por meio desse aquecimento é obtido então um enxofre líquido, fundido e areia sólida. Dessa forma, transfere-se o conteúdo líquido para um outro frasco, para um outro becker, obtém-se então um enxofre na fase líquida, em outro recipiente e, no caso específico, a areia ela vai ficar então no fundo do reservatório que ocorreu o aquecimento. A sublimação. Então, a sublimação é uma técnica empregada quando uma das fases sublima com facilidade, é empregada na purificação do iodo e do naftaleno, que são duas substâncias químicas que sofrem sublimação mediante aquecimento. Então, nesse caso específico, a mistura é colocada em um becker, por exemplo, que é coberto com um funil de vidro ou um vidro de relógio e levado ao aquecimento. Nesse caso específico, nós temos a mistura de areia e iodo que está no interior desse becker, está sobre uma tela de amianto. Essa tela de amianto, conforme vocês podem observar, ela tem a função de distribuir o calor mediante o aquecimento ou contato da chama proveniente do bico de Bunsen com a tela de amianto. Dessa forma, tem-se o aquecimento, o iodo sofre uma sublimação e, ao atingir a superfície interna do vidro de relógio, que é uma superfície fria, em alguns casos pode-se usar como técnica a adição de água sobre essa superfície. Com isso, o iodo cede calor para o vidro, para a água, e, com base nessa cedência de calor, ele sofre uma ressublimação e temos, então, a formação de cristais de iodo, conforme pode ser visto nessa animação. É uma técnica que tem que ter um pouco de cuidado, ela tem que ser feita numa capela, em função da liberação desses gases do vapor proveniente da sublimação do iodo. Temos ainda a destilação simples. Então, a destilação simples ela consiste de uma técnica utilizada para separar misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, nas quais os componentes têm ponto de ebulição muito diferentes. A mistura é colocada num balão de destilação, conforme observado na figura. É aquecido sobre uma tela de amianto, na chama do bico de Bunsen. Já reportamos na técnica de sublimação de iodo, caso a mistura seja inflamável. Quando a temperatura atinge o ponto de ebulição, o componente mais volátil, de acordo com a temperatura de ebulição, que pode ser verificada pela utilização de um termômetro. O vapor desse componente segue para o tubo interno do condensador, então ele vai seguir essa trajetória. No tubo interno, na parte inferior, ocorre a entrada de água fria, que em contracorrente retira calor do vapor que passa no interior desse tubo e essa água vai sair a uma temperatura mais elevada no topo desse condensador. Nesse caso, essa água de resfriamento entra pela parte de baixo do condensador e sai pela parte de cima. Ao encontrar as paredes frias do condensador, o vapor se condensa, passa novamente para a fase líquida no interior desse tubo do condensador e, com isso, ele é recolhido em um Erlenmeyer que se encontra na parte inferior ao condensador. Nesse caso aqui, nós temos um Erlenmeyer com água pura e o processo permanece até que todo o componente de menor ponto de ebulição seja destilado e se separe da mistura. Um detalhe importante é que os componentes de maior ponto de ebulição ficam retidos no balão. Um exemplo clássico, então, água e sal de cozinha, cloreto de sódio, ponto de ebulição sob pressão de 1 atmosfera, respectivamente, sendo que o ponto de ebulição da água é de 100 graus e do sal de cozinha de 1493 graus.
Temos a destilação fracionada. É uma técnica utilizada para a separação de misturas homogêneas de 2 ou mais líquidos, nos quais os componentes possuem pontos de ebulição relativamente próximos. Os líquidos entram em ebulição quase ao mesmo tempo, mas seus vapores são forçados a passar por um caminho difícil na coluna de fracionamento. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que existe essa coluna de fracionamento. Ela é preenchida com fragmentos de materiais cerâmicos, metálicos ou vidro, que é para permitir um maior tempo de contato dos vapores em relação ao interior dessa coluna, e com isso somente a fase mais volátil, ou seja, da substância que se deseja separar, possa vencer essa coluna, a resistência oferecida pela adição desses materiais, e com isso ser transferido para a coluna que se encontra então, no caso o condensador, que se encontra ao lado da coluna. Ainda é importante que no interior do balão são utilizados alguns frascos ou ainda obstáculos ou esferas de porcelana ou de vidro, de modo que a substância de menor ponto de ebulição vence esses obstáculos e vai para o condensador. Essas bolinhas ou esferas de vidro que são adicionadas no interior do balão, elas têm a função, que são chamadas no caso de esferas de vidro ou pedras pómenes, de evitar uma ebulição desordenada durante o aquecimento do líquido dentro do balão de destilação, e só depois inicia de fato o processo de ebulição. Nesse caso, auxiliam na liberação de ar da solução, rompendo essa tensão superficial e evita assim então uma ebulição desordenada. Essas esferas são conhecidos como reguladores de ebulição. Então é um método bastante utilizado para a separação de componentes de petróleo. Nós temos aqui na animação ao lado uma coluna de destilação, só que aquecida numa manta de aquecimento com controle de temperatura, e aqui justamente mostra, né, essa questão das bolinhas que estão ali presentes em relação ao experimento, justamente para fazer a regulagem da temperatura. E finalmente, o último slide, 29, pode ser apresentado então as colunas de destilação, que são bastante empregadas na indústria de petróleo. Temos a separação de gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante, resíduos, parafina, asfalto. Normalmente as frações mais leves são separadas no topo da coluna, conforme o aquecimento aqui do óleo cru. E o maior valor comercial agregado refere-se então àquelas frações separadas no topo da coluna, no caso gás, gasolina, querosene, que apresentam um maior grau de pureza e também apresentam um maior ponto de ebulição. Bem, agradeço então a atenção dada para essa aula tema sobre análise imediata, separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Obrigado pelo prestígio do canal, e qualquer dúvida que vocês tenham e contato que vocês desejem fazer, podem realizar pelo e-mail laboratorioque@gmail.com. Obrigado e até a próxima aula tema do canal Laboratório Química Experimental.